O transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno neurodesenvolvimento que afeta as habilidades de linguagem, comportamento, interações sociais e aprendizagem. Já o TDAH afeta a maneira como o cérebro se desenvolve. O diagnóstico correto é fundamental para que as crianças recebam um tratamento adequado. As crianças com autismo têm dificuldade para se concentrar em atividades que não as interessam, mas podem se fixar naquelas que gostam muito. Já as crianças com TDAH têm dificuldade para se concentrar em geral e evitam atividades que exigem concentração. Embora em ambas as condições possa haver dificuldade na interação social, isso se torna mais evidente no autismo, porque uma característica comum no TEA é a dificuldade de expressar seus pensamentos e sentimentos, inclusive evitando o contato visual. Uma criança com TDAH, por outro lado, pode ser muito falante, chegando a interromper as pessoas quando elas estão falando ou intrometer-se e tentar monopolizar uma conversa. A criança autista costuma prezar a ordem e a repetição, resistindo à mudança na rotina. Ao contrário da criança com TDAH, que pode não gostar de fazer a mesma coisa novamente ou por muito tempo. Os sintomas de TDAH mais comuns são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os sintomas do autismo, geralmente, são dificuldades nas interações sociais, comunicação e comportamentos repetitivos. Dessa forma, para diferenciar os sintomas de TDAH e autismo, é preciso compreender a razão por trás do comportamento. Por exemplo, a dificuldade na interação social pode estar presente em ambas as condições, mas a causa desse comportamento no TDAH pode ser desatenção, incapacidade de organizar pensamentos ou impulsividade. Para as crianças autistas, os motivos costumam ser outros, como o não entendimento da comunicação não verbal ou atrasos nas habilidades de linguagem. Para diagnosticar o TDAH, os médicos procuram um padrão de comportamento ao longo do tempo, como ficar distraído e esquecido, ter dificuldades para esperar a vez e inquietação. Geralmente, para realizar a avaliação, os médicos escutam os pais, professores e outros adultos que cuidam da criança, assim como tentam descartar outras possíveis causas para os sintomas. Avaliar o TDAH e o autismo continua sendo uma habilidade clínica baseada em conhecer a criança e seu comportamento em vários ambientes, assim como suas habilidades sociais, de comunicação e autonomia para atividades diárias, como o autocuidado. O tratamento do TDAH geralmente envolve terapia comportamental e medicamentos. Para o autismo, o tratamento é multidisciplinar, com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Geralmente não se usa medicamentos, a não ser que o TDAH esteja presente. As terapias ajudam a criança a superar suas dificuldades sociais e desenvolver habilidades. Quando o TDAH e o autismo estão juntos, é muito importante tratar o TDAH para que os sintomas não agravem o quadro de autismo. Assim como o tratamento deve considerar as necessidades de cada criança para que possa ser eficaz. Embora existam sintomas semelhantes no autismo e no TDAH, é importante saber como diferenciá-los, para se chegar a um diagnóstico correto e, assim, ao melhor tratamento. Bom, espero ter ajudado vocês, novamente, nas dúvidas. Em consulta, numa primeira consulta, é possível avaliar e dar o diagnóstico? Não, como vocês puderam ver, leva um certo tempo. Inclusive, se tiver a possibilidade do TDAH, tem que esperar a alfabetização para poder concluir esse diagnóstico. Por isso, a opção medicamentosa é sempre a última alternativa, porque tem que trabalhar o comportamental nas hipóteses. Igual no meu caso, quando eu era uma criança, na primeira série dos anos iniciais fundamental, eu travava na frente das pessoas que não faziam parte do meu mundo. Então, quando a vice-diretora foi me avaliar, ela me colocou numa turma de alunos atrasados na época. Mas assim, nessa busca, ao mesmo tempo que eu estava numa turma de alunos atrasados, eu não sabia verbalizar e expressar as minhas vontades. E eu lembro que teve um episódio, justamente na primeira série, que eu não queria ir para a escola porque a minha família ia no mercado. Então eu achei que aquilo ali seria mais interessante que a escola. Como toda criança normal verbalizaria, falaria, dava birra, quero faltar, eu não. Eu fui criar uma estratégia para mim conseguir obter o resultado que eu queria. Eu fiz um bilhete falso, falando que a aluna, Karina, tinha que ser dispensada mais cedo e assinei pelo responsável. Passou? Passou. Na época, gente, não ligava para os pais, a gente ia sozinha para a escola, então tava tranquilo. Só que aí, ninguém nunca ficou sabendo desse bilhete, de tão perfeito que eu fiz, a escola nunca desconfiou. Em casa, a hora que eu cheguei já tinham ido. Então eu tive que pensar o quê? Agora eu tenho que dar uma justificativa para quando os meninos estiverem voltando da escola eu falar por que eu saí mais cedo. Aí eu falei que só a minha turma foi dispensada mais cedo. Então assim, eu não era uma criança atrasada. Eu apenas travava no meio de pessoas que eu não conhecia. Tanto é que a parte social, eu entrava na escola calada e saía muda. E na parte social mesmo, de aproximação entre as outras crianças, eu só fui ter esse contato na quarta série, que foi quando começou os trabalhos em grupos. Isso nós estamos falando de 1990 e começo, tá, gente? Isso há anos e anos e anos, bolinhas atrás. Então, assim, e tinha o fato também de eu me desinteressar
pela escola justamente quando eu não gostava da professora. Eu não gostava da professora da primeira série, o jeito que ela ensinava. Da segunda série também eu não gostava, o jeito que ela lecionava. Na terceira série, eu peguei a professora mais brava da escola, acho que mais brava da cidade. E por incrível que pareça, foi o único ano que eu me lembro de toda a minha parte na educação, desde a primeira série até os anos finais do ensino médio, foi a única época que eu me lembro de que eu ia para a escola porque eu gostava de aprender com a professora mais brava. Mas a linguagem dela, o jeito dela de ensinar, era curto e direto. Ela não pintava um arco-íris para ensinar. Então eu conseguia compreender a linguagem dela, porque os autistas eles gostam de linguagens curtas e diretas, quando é para desenvolvimento do aprender. E foi o único ano em toda a minha vida educacional que eu me lembro de eu ia na escola, eu prestava atenção na aula e eu gostava de estar na aula. Na quarta série eu peguei uma professora que no começo eu achei que seria legal, porque ela era muito doce, todo mundo gostava dela. Pois foi o ano que eu peguei repulsa por escola. Porque eu me lembro que na sala, estava na aula de matemática e ela estava explicando uma matéria de matemática. Eu fui e perguntei para ela perguntou quem quisesse perguntar alguma coisa, eu levantei a mão e perguntei. Quando eu crescer, eu vou usar isso daí em quê? E ela foi e me puniu. Em vez dela relevar alguma coisa assim, ela foi e me puniu. Ela mandou eu fazer uma cópia imensa, escrever não devo interromper a aula do professor e o responsável assinar. Eu assinei também. Então, assim, esse diagnóstico, quando se fala na infância, ele não é avaliado numa primeira consulta, não tem a menor possibilidade de dar um diagnóstico. Isso é com o tempo mesmo, na fase infantil, porque são vários fatores a serem analisados, comportamental, desenvolvimento, autonomia. Então, tudo tem que ser acompanhado e trabalhado, o comportamental em terapia, sala recurso, onde for possível. Então, por isso que a opção medicamentosa é a última opção, não a primeira. Faz o teste, toma um medicamento forte, se dopa e vê aquele efeito que faz em você. É o que faz no seu filho. Você está dopando e está prejudicando o desenvolvimento da criança. Você não está ajudando, é o que eu falei no vídeo anterior. Então, assim, busque opção medicamentosa, última opção. Vamos trabalhar o comportamental primeiro, vamos analisar, vamos ter calma. Ainda está na infância. E no meu caso também, ele é um pouco, mesmo eu sendo adulta, tem que ser analisado se eu sou só do TEA ou se tem algum outro traço de alguma outra coisa. Leva um tempinho. Então não tenha pressa de ter um diagnóstico. Tenha pressa em trabalhar o comportamental da sua criança. Esse foi só um exemplozinho, porque se eu for ficar falando vai ficar horas e horas e horas, muito chato e entediante. Mas é isso aí, vamos fazendo, aos poucos nós vamos conversando. Qualquer dúvida, sempre busque orientação. Porque o TA, ele é igual à personalidade de cada um. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai responder do mesmo modo. É a personalidade de cada um, a criação de cada um, o meio de cada um. Então tudo é a longo prazo, não tem nada a curto prazo. Tá? E até a próxima. Bye!